Bom, meus alunos, não sei se vai dar certo isso aqui, porque eu tive que baixar de novo esse negócio aqui do Meeting. Bom, eu quero fazer um vídeo hoje, que na verdade é relativo agora a essa semana, que são as últimas aulas, tanto na turma A quanto na turma B. E eu deixei a última aula, na verdade, para fazer algumas considerações gerais. Eu tomei nota aqui de algumas coisas que eu queria falar com vocês, explicar melhor, na verdade, fazer um resumo assim do que foi a disciplina. Em primeiro lugar, queria dizer para vocês que eu sinto imensamente, especialmente estou falando com o pessoal da turma B, desse transtorno imenso que aconteceu e que, pelo que eu sei até agora, não foi resolvido. É uma coisa muito curiosa, porque alguns alunos conseguem acessar perfeitamente os conteúdos e outros não. Por que esses outros não conseguem acessar? Então, foram aventadas uma série de coisas. E, ultimamente, então, pensou-se que seria um problema do navegador desses alunos que não conseguem acessar. Enfim, desculpa, eu estou comendo uma bala. Então, eu queria pedir desculpas por esse transtorno imenso, que eu não sei como solucionar isso. E isso, naturalmente, vai em prejuízo, imenso prejuízo, a esses alunos que não conseguiram acessar os conteúdos todos, né? De qualquer maneira, o que está no AVA não vai sair. E como a gente tem tempo para tentar mais uma vez solucionar isso, e esses alunos que não conseguiram acessar os conteúdos terem tempo de assistir tudo isso, responder à prova, né, solucionar a prova e tal, e me enviar. Então, em primeiro lugar, isso. Eu estou muito constrangida com essa situação, porque é a primeira vez que isso me acontece. Claro que em situação normal, né, isso jamais aconteceria, né? Isso não teria esse tipo de problema. Enfim, mas aconteceu. Em segundo lugar, eu quero dizer que a prova eu vou disponibilizar para vocês, tanto a minha parte, quanto a parte da nossa estagiária, né, que está fazendo estágio de docência, a Lisiane. Eu vou colocar no AVA, nos respectivos AVAs A e B, turma A e B, na quarta-feira. Então, normalmente eu dou umas 2 semanas para vocês fazerem essa prova. E em função dessa situação extremamente delicada e complicada com a turma B, eu vou dar o prazo máximo possível para vocês responderem essas questões. É claro que isso, agora eu não me lembro qual é a data de final do semestre, mas certamente esses alunos têm que ter condições de, pelo menos, conseguir acessar os conteúdos todos para poder realizar a prova, né? Evidentemente que vão ficar sem as aulas online, né? Os nossos encontros online. De todos modos, os encontros online nunca foram para que fossem eles em si mesmo uma aula, e sim encontros para que a gente pudesse sanar dúvidas, né, de vocês. Enfim. Então, a prova será colocada no AVA na quarta-feira. Então, eu queria fazer uma recapitulação. Eu elenquei aqui alguns pontos, porque senão, se sabe, eu saio falando e acabo falando de outras coisas. A disciplina que se chama Literatura Brasileira 1, eu já disse isso para vocês, também já disse para vocês que eu acho que deveria se chamar História da Literatura Brasileira 1. Ela abarca um longo período histórico, mas um período muito curto em termos de produção literária. Então, a disciplina começa com a carta do Vaz Caminha, né, que nós já lemos, em que esse escrivão, numa língua quinhentista, tipicamente da época, vai descrever, na verdade ele vai narrar,
ao rei Dom Manuel, esse processo todo, né, que a gente chama equivocadamente de descoberta do Brasil. Primeiro que o Brasil nunca foi descoberto. Na ocasião não existia Brasil, então não tinha como se eu descobrir nada. E, de outro modo, isso aqui já existia de per si, não precisava de português nenhum para que isso aqui tivesse existência, né? Bem, isso são questões que rondam, né, esse assunto da Carta de Caminha, mas nós lemos a Carta de Caminha, em que ele narra algumas peripécias, né, e vai, no mesmo momento em que narra, ele vai descrevendo aquilo que ele vê, vírgula, e que ele pareceu, dando pinceladas muito interessantes, né, sobre aquilo que ele está vendo, especialmente a natureza, e aquelas pessoas que ele não sabe direito quem são, e por isso também vão não só eles, né, mas a partir de Colombo, vão chamar de índios, por causa da semelhança física com os indianos, que eles já conheciam. E a carta vai, enfim, vai sendo desenvolvida nessa situação, né, de descrição daquilo que ele está vendo, e ela se torna um documento histórico, ao mesmo tempo que se torna também um documento literário, pelas imagens que ele vai criando e pela subjetividade que ele vai colocando nesse texto, que deveria ser um texto documental, portanto, objetivo, e não é, né? Ele já diz isso lá no início, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre já o processo colonial em andamento, né? Na primeira capital da colônia, que foi Salvador da Bahia, e lá acontece o desenvolvimento de uma poesia chamada poesia barroca, né, com o Gregório de Matos e Guerra, especialmente Gregório de Matos e Guerra, conhecido como Boca do Inferno. Sobre ele nós falamos algumas questões, né, do barroco, tipicamente do barroco, o que significa o sujeito barroco e tal, e como é a poesia dessa criatura chamada Boca do Inferno. A ideia de poeta público, né, porque ele não publicava, não existia editora, nem coisa nenhuma, e então copiavam-se os poemas que ele escrevia e tal, o pessoal copiava de um ou outro, e isso voava de mãos em mãos. Não só a poesia licenciosa, também chamada de pornográfica, como também a poesia de cunho político, vamos dizer assim, que é muito interessante, muito interessante. Aí nós lemos Triste Bahia, que é um soneto, vai falar dessa usura, né, do ouro branco, chamado ouro branco, que é o açúcar, né, as sacanagens em geral e tal, né, as propinas e por aí vai. Depois lemos também da sua lírica religiosa, um soneto que eu acho lindíssimo, que é Pequei, Senhor, mas não porque em pecado de vossa piedade me despido, enfim, tipicamente barroco isso, né, barrocos contrários, né, o alto e o baixo, o céu e a terra, enfim, o certo e o errado, e o sujeito barroco, quer dizer, a literatura barroca, ela vai colocar a pessoa no meio desse conflito. Isso gera um conflito, né? Deus e o diabo. Isso gera um conflito imenso na poesia, na vivência, né, do mundo barroco. E o barroco é basicamente os opostos que se atraem e nem sempre convivem harmonicamente, muito ao contrário, convivem desarmonicamente. Então, não convivem. Quer dizer, convivem porque vivem junto, né? Mas não no sentido usual que a gente dá a expressão de conviver. Conviver pode ser mal conviver e pode ser bem conviver. No caso do barroco, é mal conviver, porque é o conflito que se estabelece na pessoa, né? Então, a poesia do Gregório vai nesse sentido. E, na sequência, quer dizer, claro que tem mais de barroco, né? Não é só o Gregório, mas ele passa a ser um elemento de fundamental importância, porque ele vai trazer
muitas questões e vai vivenciar esse sentido barroco da existência, e que isso permanece até hoje, né? Essa coisa barroca. Eu poderia exagerar um pouquinho com vocês, mas muitos desses músicos, a partir dos anos 60, 70, são barrocos, né? Basta ver, por exemplo, a Tropicália, né? Torquato, Gilberto Gil, Caetano Veloso, etc., etc., essa turma toda aí do tropicalismo. Eles vivenciam essa coisa barroca, né? Bem, na sequência eu pulei para o arcadismo, que é, vamos dizer assim, um momento histórico-literário que vem posterior ao barroco, e que, num certo sentido, vai contra a concepção barroca de existência e a concepção barroca de literatura. O barroco é extremamente rebuscado. O barroco é cheio de artifícios linguísticos, notadamente adjetivos e locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, porque quer falar dos excessos, é sempre os excessos. Então, não é o mal, é o horror do mal, né? Não é o bem, é a maravilha do bem. Então, não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer. Então, o barroco é dos excessos. Os excessos, em termos de ideologias e tal, de temas, né, de assuntos, mas também excessos linguísticos. O que vai acontecer na sequência é exatamente uma tentativa de depurar esses excessos linguísticos e essa imaginação extremamente violenta e forte, tipicamente barroca, e ao arcadismo. Então, qual é a história do arcadismo? O arcadismo veio para limpar a língua. É claro que para nós, século XXI, esse limpar a língua fica muito esquisito. A gente lê muitas vezes os poemas Arcades e não entende o que está dizendo. Mas por que não entende? Não entende por causa de vocabulário, mas não de volteios sintáticos, não de estrutura frasal, né? O arcadismo ele é basicamente limpo nesse sentido. Ele é sujeito, verbo, predicados. Barroco não. Barroco vocês vão ter orações interpoladas assim a mais ver, né? Então, o arcadismo vem para limpar a língua. E vai usar um tema muito interessante, vai abandonar essas coisas de Deus e o diabo e tal, lá do barroco, mas vai usar um tema muito interessante, que é uma criação europeia, né? Notadamente italiana, que é essa ideia imaginosa, né? De colocar a origem do ser humano numa esfera idílica, paradisíaca. Eu posso dizer para vocês que isso tem muito a ver com Jean-Jacques Rousseau, que, enfim, nessa mesma época ele vai falar da existência do bom selvagem, né? Então, o sujeito nasce bom por natureza. A convivência com a sociedade é que vai deturpando essa pessoa. Bem, isso tem muito pano para manga, naturalmente. E aqui eu tenho que resumir tudo isso aqui para vocês. Então, acontece o arcadismo no Brasil e, junto com ele, tem um período histórico muito marcado, quer dizer, lá o barroco vocês têm o ciclo da cana-de-açúcar, que é um acontecimento histórico, social e político e econômico, que ronda o barroco, né? No arcadismo, não é mais a cana-de-açúcar, é o ciclo do ouro. E nós vamos ver, assim, violências da mais torpe que existe, né? E dentro desse ciclo do ouro acontece a Inconfidência Mineira. A grande maioria dos poetas árcades eram inconfidentes. E a maioria deles foi presa, né? No processo todo, e foram condenados por crime de lesa majestade. O único que pagou o pato mesmo, que morreu pelo crime de lesa majestade, é quem não tinha nada a ver com a história, que foi o Alferes Tiradentes. Foi enforcado, esquartejado e tal, tereré, aquelas coisas todas horrorosas. Bem, o arcadismo está ali dentro desse mundo.
Mas é um grande equívoco dizer que os inconfidentes queriam a independência política em relação a Portugal, porque não queriam. A questão era econômica. A grande maioria desses poetas inconfidentes ou tinham minas de ouro, ou eram donos de grande escravaria, ou dependiam desse processo todo da extração do ouro, e lutavam e brigavam contra a coroa por causa dos altos impostos que a coroa impunha a quem tivesse minas de ouro e tal, tal, tal. Então, a Inconfidência Mineira, a gente puxando um pouco a brasa para a sardinha que a gente quer, a gente vai dizer que é um início de sentimento pátrio e coisa e tal. Não é, na verdade não é, porque não existia pátria. Não tinha acontecido nada disso ainda, né? Era uma questão econômica. E vocês não se iludam, o mundo se move a partir do dinheiro. Fazer o quê? A gente gosta de pensar que não, mas o mundo se move a partir do dinheiro. E esses movimentos históricos e tal, que estão é uma série de revoltas e tal, que estão avançando historicamente pelo país, a partir daí, são muito interessantes. Mas é preciso uma recomposição histórica mais realística sobre isso e descartar essas mitologias que foram criadas, especialmente por aqueles que vieram depois dos Árcades, que são os românticos. Bem, mas vamos por partes. Então, no arcadismo, eu trabalhei com vocês a Tomás Antônio Gonzaga, com as liras, né? E vimos que ele estabelece aquela chamada convenção Árcade. Ele é um pastor, tem uma namorada que também é pastora, chamada Marília, e ele assume o nome pastoral de Dirceu e tal, e aí conta as agruras desse amor e tal, que vive numa cabana, cuidando de si, aquelas coisinhas absolutamente idealizadas e completamente sem fundamento na realidade do local, né? Bem, ele escreveu um outro texto muito interessante, também chamado Cartas Chilenas, mas que por motivo de rapidez na disciplina nunca é possível tocar nisso, né? Mas vale a pena vocês lerem Cartas Chilenas. Ele vai localizar o assunto lá no Chile e tal, mas está se referindo a essas questões político-econômicas, profundamente econômicas, né? Notadamente econômicas. No Chile, ele localiza isso no Chile, mas ele está se referindo ao processo todo ali em Minas Gerais. E aí, na sequência, lemos também Uruguai, do Basílio da Gama, que não é, esteticamente falando, não é um primor, não é. Ele rompe em demasia com o modelo de épico, né? Ele se quer como épico, poesia épica. Só o rompimento com épico, isso não seria problemático, mas ele comete uma série de questões estético-literárias bastante complicadas. Por outro lado, no meu entender particularmente, ele vai trazer à tona, não é? Via alegoria, as questões indígenas, ou melhor falando, a Guerra Guaranítica, que é também um acontecimento histórico. E isso se deu, em relação à escritura do texto do Basílio da Gama, se deu 60, 70, 80 anos antes. Então, não tem nada de mítico, né? Embora apareça no texto do Basílio da Gama o início da construção de um outro tipo de mito, diferente daquele mito proposto pelos épicos, né? Pelo texto épico. E aí a gente vai ver como acontece essa questão, esse acontecimento histórico, né? Com personagens históricos e também personagens ficcionais, como os heróis, né? A Índia Lindóia, o Cacambo e tal, o Padre Balda e outros elementos que aparecem lá no poema épico e convivem com personagens históricos, como Gomes Freire de Andrade, que está enterrado aqui na Catedral, não sei nem mais se está ali, porque não tem mais nada, né? Mas estava ali na Catedral de São Pedro e tal.
Sepete Arayu, que além de ser um mito do gauchismo e etc, etc e tal, é personagem histórico. Realmente viveu. Não é Sepete Araju, é Sepete Arayu. Bom, dali entrou, então, a Lisiane, né, dando aula para vocês sobre o romantismo, e ela falou uma série de coisas, elegeu alguns textos, né, para vocês, que vocês leram e tal, e ela os comentou. Mas o romantismo fica sempre essa questão, assim, o que é o romantismo? O romantismo é a idealização. Todo o processo romântico parte de uma questão muito interessante. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês, mas parte de uma questão interessante, de um processo de revolta e uma idealização subsequente. O sujeito romântico é um revoltado. Individualmente, ele é um revoltado. E é também, por outro lado, um idealizador. A idealização da realidade, a idealização do passado. Então, no romantismo, por exemplo, vocês têm uma marca de recorte sobre o passado muito forte. O passado é lindo, o passado é uma maravilha. Tanto é que, por exemplo, o romantismo brasileiro começa com Gonçalves Dias, quer dizer, não com ele, mas com Gonçalves de Magalhães, que é quem elabora a coisa toda lá na França, não aqui no Brasil, mas está lá na França e tal, e ele fica pensando um monte de coisa e tal, e ele elabora, então, as bases dessa nova corrente literária europeia, como fazer isso no Brasil. E, aproveitando o ensejo de 1822, que aí o Brasil já está politicamente afastado de Portugal, afastado mais ou menos, né? mas virou tornou-se independente em relação a Portugal, tornou-se independente politicamente em relação a Portugal, então tem que criar esse conceito de nação. E aí o romantismo entra por aí, o indianismo, né? Desculpe, estou mastigando a bala. O que eu quero dizer? A valorização do romantismo é sobre o passado, não o passado imediato, mas o passado pretérito mais que perfeito. O que significa isso? Como faz muito tempo atrás, eu posso dizer o que eu quiser que aconteceu, porque todo mundo vai acreditar, ninguém estava lá para viver. Então, os romances históricos começam por aí. O romance, logo depois de criado dentro dessa acepção, da acepção burguesa, coisa e tal, né? Ele vai buscar esse traço da história, né? Essa coisa do histórico. Então, há uma valorização do passado muito grande no mundo romântico. Vocês podem observar todos os romances que vocês leram, talvez com exceção de um e outro, que não me surge na cabeça nenhum exemplo, todos eles são contados a partir de coisas do passado. Claro que esse passado vai ser longo e distante quando se trata de romance histórico, por exemplo, Iracema, do José de Alencar. Ou mesmo dos poemetos épicos do Gonçalves Dias, né? Notadamente o que a gente chama de poesias americanas do Gonçalves Dias, onde ele vai trazer o índio, vai falar sobre o índio e tal, e questões dos índios, antes de encontrar o branco, né? Antes de encontrar o europeu. Então, um passado muito distante. Tá? Esse distanciamento temporal entre o tempo do escritor e o tempo relativo à narrativa lá que ele está escrevendo, ou mesmo os poemas do Gonçalves Dias que ele se refere lá no tempo de não sei o quê, esse distanciamento temporal é que vai criar também esse processo de idealização. Idealização no sentido de caracteres positivos e também caracteres negativos. O romance vai mostrar isso melhor, né? Vai mostrar isso com mais
intensidade. A poesia fica mais afeita por dessa questão, fica mais afeita, por exemplo, a poesia do Gonçalves Dias, a poesia americana do Gonçalves Dias, a poesia indianista do Gonçalves Dias. Mas no romance vocês vão ver isso, por exemplo, em Iracema, bem marcado, né? Que vai tratar, e Iracema é um romance histórico-indianista, né? No sentido de que vai tratar de acontecimentos históricos que realmente aconteceram, né? E lá, um tempo de antes, 1600 e coisinha, ele está escrevendo 1800 e tanto, né? No encontro de duas civilizações, né? De dois elementos representantes de duas civilizações. A Índia, Iracema, que encontra o Martim, que é o representante do mundo europeu. Um guerreiro, triste, de olhos azuis, frios e etc., né? Vocês leram o romance, vocês observaram isso. Então, esse distanciamento propicia vamos dizer assim, o processo de melhoramento dessas coisas do passado, né? E isso cria o mito do índio, do índio americano. Isso aconteceu conosco aqui no Brasil, também aconteceu nos Estados Unidos, evidentemente. Bem, então o romantismo é muita coisa. Ele é o romance, ele é uma corrente literária que vai falar sobre um processo de idealização, etc., etc., o ideal, né? E ele é também, por outro lado, o momento da revolta. E isso é muito interessante, por exemplo, na poesia do Álvares de Azevedo, né? É um revoltado, aquele menino é um revoltado. Então, a gente vai ver essas nuances interessantes. De maneira que, claro que o romantismo é muito mais do que isso, né, gente? Eu estou só localizando, assim, rapidamente isso para vocês. E aí, vamos falar, acho que vocês falaram um pouquinho, acho não, pelo menos pelo que eu acompanhei, meio de longe assim, mas acompanhei, sobre o índio, né, a invenção do índio, que está lá com Gonçalves Dias. Ele inventa um índio. Queria dizer uma coisa para vocês, quando acontece o romantismo, já não tem mais índio na costa brasileira, já está tudo morto, já foi tudo dizimado. Um pouquinho antes, foi proibido, por exemplo, falar tupi-guarani na cidade de São Paulo. A pessoa era presa, não podia falar. Então, houve um processo de apagamento do sujeito real, né, da figura real do ameríndio, nesse processo todo de colonização. E os que restaram foram colocados de lado, lá no sertão, não sei o quê, ou foram integralmente aculturados. Quando o Gonçalves começa, ele que era descendente de índio, né, Maranhão, quando ele começa a entrar nisso e tal, cria-se um certo alvoroço. E aí é que entra, talvez, a inteligência do Gonçalves, de que ele localiza, então, esses índios com os quais ele vai iniciar a sua poesia americana, né, os seus primeiros cantos, ele localiza esses índios anteriormente ao encontro com o elemento português, né, o elemento branco. Então, os índios gonçalvinos são índios que vivem no seu estado natural, entre aspas, né? Com exceção de um ou dois poemas, por exemplo, o Canto do Piaga, ele já anuncia a chegada de um grande mal, que é o elemento branco, né? Vocês têm que ler esse Canto do Piaga. E Marabá, por exemplo, é um poema muito interessante também. Marabá significa misturado, né? A mistura do branco com o índio, que não dá muito certo, porque aí Marabá não sabe se fica com os índios, se fica com o branco e tal. E isso está em Gonçalves Dias, gente. Mas é um sujeito romântico, no sentido mais absoluto do termo. Então, ele idealiza questões, ele idealiza comportamentos éticos, morais para esses índios, que são absolutamente sobre-humanos. Não tem... E aí vocês vão ver, por exemplo, em Juca-Pirama, em que o guerreiro lá, depois de um ato covarde, tal, ele volta para ser comido. Ninguém faria isso, né? Quer dizer, isso não é factível, mas isso funciona no sentido de criar
uma imagem melhorativa sobre esse elemento nativo e vai criando uma espécie de mito, né, sobre a origem do brasileiro. Por que isso? Porque o Brasil é uma nação e precisa criar seus mitos, tem que se independer da Europa, tem que ter a sua própria história. Então, esses poetas românticos, escritores românticos, entram nessa linha, eles têm a literatura como missão, efetivamente. E aí depois vocês passaram também pelo Castro Alves, né? Com a questão do negro. O negro era um grande problema, porque o negro não estava morto, estava trabalhando, feito um condenado, que de fato era um condenado, era escravo, era o negro que estava ali, né? Pertíssimo das pessoas brancas e tal. Aliás, os brancos não conseguiriam sobreviver sem o trabalho do negro, né? Do negro, da negra, adulto, criança, tanto faz, né? Então, mas isso era uma questão interessante. Agora, como é que isso surge na poesia do Castro Alves? Claro, ele tem também esse processo de idealização, ele é romântico, né? Ele tem, por exemplo, Navio Negreiro, que é uma loucura, né? De lindo e tal, cheio de vocativos, que a gente fica, ó Deus dos desgraçados. Então, essa inteligência poética do Castro Alves em saber usar determinadas palavras, expressões, pontuação e tal, nesse laudatório e tal, isso emociona barbaramente, né? Mas do que ele fala, efetivamente? Como é que ele descreve esse negro, né? Ou essa negra e tal. Então, isso são questões que a gente tem que pensar um pouquinho, né? O efeito estético é muito lindo, mas por que surge essa questão? O negro está trabalhando no Brasil como escravo desde o início, mas por que só agora, no final do século XIX, é que vão se dar conta disso? Por quê? Porque a Inglaterra mandou. É esse o detalhe. Então, antes mesmo da abolição da escravatura, já havia um movimento pela república. E se falando em república, acabar com a monarquia e instaurar a república, um regime republicano, que já estava lá nos Estados Unidos, em outros lugares também. Mas aqui não, aqui era monarquia. E a república, diferentemente da monarquia, coloca todas as pessoas como cidadãos. Então, somos todos iguais perante a lei. Isso é um preceito da república. Como seríamos todos iguais perante a lei com a escravidão funcionando? Vocês me entendem? Então, houve uma pressão muito grande externa, né, para que se providenciasse o mais rápido possível a abolição da escravatura. E assim aconteceu, como vocês sabem, né? Então, o Castro Alves, que era um rico poeta, não desfaço da sua poesia, mas ele não era santo, não. Ele se torna defensor da causa dos negros, né, contra a escravidão, etc., etc., na via secundária da República, porque ele queria o regime republicano. Não só ele, como a maioria. Estavam todos cansados da família real, da família imperial. Mas tem outra aí, né? Dos milicianos, que é mais ou menos a mesma coisa. Família imperial que a gente sustenta. Enfim. E aí veio, então, a proclamação da abolição da escravatura, 1888, 89, a República. Enfim. Mas sempre tem quem corre por fora, né? E, bem interessantemente, a Lise trouxe a Maria Firmina. E vocês vejam que... só que ela foi silenciada, não só ela, vários outros escritores, vários outros poetas e tal. Agora está aparecendo outras pessoas e tal. Isso, a história da literatura é interessante. Quem trabalha com história da literatura é que vai à cata dessas pessoas e tal, que foram silenciadas muitas vezes, não por questões estético-literárias, mas por questões políticas e sociais, que certamente é esse o caso, né? Então, não só ela, por exemplo, Luiz Gama, que foi um poeta maravilhoso e tal, está voltando agora. E ele é do tempo da abolição, né?
Então, a Lise trouxe esse texto para vocês, né, que foi silenciado durante muitos anos e tal. Então, a gente termina mais ou menos isso aí. O romantismo vai basicamente até 1871, que é a morte do Castro Alves, que morre. Não sei se a Lise chegou a contar isso para vocês. Costumava muito acontecer, o pessoal morria muito cedo, né? Porque não tinha penicilina. Então, morriam de infecção mesmo. No caso do Castro Alves, infecção por causa da tuberculose, eu estou falando, né? Que vários deles morreram por tuberculose. Mas no caso do Castro Alves, a coisa foi interessante, né? Ele tinha 23 anos por aí, 23, 24 anos, não chegava a 24, eu tenho a impressão. E ele saiu, levou um fora lá, acabou a historinha dele lá com a moça, que era uma atriz de teatro lá, esqueci o nome dela, mas que ele era apaixonadíssimo por ela e tal. Acabou o romance. Aí eles, estou muito triste, coisa e tal, e se foi lá para o interior, não sei lá onde, e vou caçar. E foi caçar. E ele era tão bom caçador que ele deu um tiro no pé. Isso é sério, gente. Ele deu um tiro no pé. Aí voltou, louco de dor, coisa e tal, começou a infeccionar, gangrenou, morreu. Morreu disso. Não morreu de amor, morreu de gangrena. Isso acontecia com muita frequência, né? Jovenzinho e tal. Bom, mas então, e aí isso foi em 1871. Então, essa fica uma data, assim, eu ia dizer festiva, mas não é festiva, mas fica uma data marcada porque foi a morte, o ano que morreu o Castro Alves. Então, em 1871, dá-se por fim do romantismo. E eu achei falta, que eu achava interessante também de trabalhar, Memórias de um Sargento de Milícias, que é mais ou menos nessa época, mas que vai rompendo a seriedade do romantismo, aí começa esse romance da malandragem carioca, coisa e tal, que depois vocês vão ver Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E Memórias de um Sargento de Milícias não se dá nesse universo valoroso e tal, e nobre, né? Ao contrário, Memórias de um Sargento de Milícia se dá no subúrbio, né? naqueles bairros que começam a rodear o Paço Imperial no Rio de Janeiro, né? Ou seja, como se fosse, não era, mas como se fosse hoje a favela, né? Mas não era, a favela não começa aí nesse momento, começa depois. A favela vocês vão ver começando mais adiante, né? Enfim, deixa para lá, já ia botar outros romances na história. Então, acho que dá para... Na verdade, tem algumas coisas, vocês vejam, eu queria que vocês pensassem o seguinte, a história da literatura brasileira começa tão pobrezinha, tão pobrezinha como uma carta, que foi dirigida, que foi escrita por um português para um outro português, né? Então, não temos nada, aparentemente não temos nada a ver com isso, a não ser as descrições maravilhosas sobre a natureza, os elementos da natureza, essa natureza que agarra a gente, né? Que é chamada natureza tropical. Isso já aparece lá na carta. E esse amontoado de gente que eles ficam impressionados, né? Que são muito limpos, muito fortes, muito interessantes, que eram, né, na época, os índios tupinambás, que também morreram rapidinho, né? Aliás, eles praticavam canibalismo, os tupinambás. Mas mataram os tupinambás todinho, não ficou nenhum para contar a história. Assim como mataram os caetés e tal, os carijós aqui nessa nossa costa, os carijós, os patos. A Lagoa dos Patos tem esse nome não porque tinha pato, mas porque eram os índios patos que a dominavam e que ficavam perto de Tapes, mais ou menos. Tapes também era uma tribo indígena, assim como os charruas aqui e tal. Então, pronto, eu já desviei o assunto, mas o que eu queria dizer é que o romantismo, ao longo do período literário, dessa época da literatura no Brasil e brasileira, a gente vai vendo que vai crescendo o número, né? Porque o Brasil vai aumentando de população e vai aumentando as trocas sociais e vai se complexificando como sociedade. E à medida que isso vai acontecendo, escritores e poetas dramaturgos também vão acompanhando esse movimento todo, né? Porque uma coisa vocês não podem esquecer nunca, tudo que existe no mundo, qualquer coisa que existe no mundo,
está na literatura. Mas não se confunde com a literatura. Uma coisa é a representação da sociedade, outra coisa é a sociedade propriamente dita. Então, são universos paralelos que correm nesse mesmo sentido, né? Que a gente chama de universo real, propriamente dito, e universo diegético, que é o ficcional. Tudo que é da literatura é ficcional. Não quer dizer que é mentira, absolutamente. Mentira é mentira. Ficção é outra coisa. Então, isso vai aumentando de volume de escritores, poetas, dramaturgos, o jornalismo começa a ser mais atuante e tal, e essas atividades todas vão se complexificando. De sorte que, até 1871, entre aspas, vigência do romantismo, já havia muitos escritores, não só José de Alencar, mas uma série de outros. O teatro também é bastante atuante nesse momento, né? E depois disso, então, vocês vão fazer a Literatura Brasileira 2, que será possivelmente com a Lu, a professora Luciana Coronel, e vocês vão começar com o final do século XIX. E aí a coisa modifica substancialmente, né? Porque aí vocês vão ter assim, um leque maior ainda de escritores, de possibilidades, e um distanciamento muito curioso entre a narrativa e a poesia. A poesia, nesse momento do final do século XIX, vai tomar basicamente dois caminhos, né? Ou ela vai ser parnasiana, ou ela vai ser simbolista. E sempre há aquele que complica, né? Augusto dos Anjos, por exemplo, era as duas coisas ao mesmo tempo e outras coisas mais. E na narrativa vocês vão ter o realismo, e notadamente o naturalismo, que é o que mais avoluma, né? É o naturalismo, junto com o impressionismo. E vocês vão ter também um leque interessante de exemplos, muito curioso, né? Então, a literatura, a partir desse momento, ela vai se complexificando e se diversificando substancialmente, e vai se tornando cada vez mais com a sua cara. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas essa nossa cara brasileira, né, onde cabe muita coisa, muitas coisas, muitas coisas. Enfim, então a disciplina terminou por aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Pena que não foi presencial. E, enfim, é isso, gente. Depois a gente conversa um pouco mais quando for possível.